Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Estas são as palavras que o apóstolo Paulo nos escreve na primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, que ele havia escrito e havia fundado e pastoreado esta igreja, e ele está nos ensinando ali da importância da festa da Páscoa para nós cristãos. De fato, Páscoa é uma festa que não tem a sua origem no próprio cristianismo. Na verdade, o cristianismo trouxe um novo sentido e trouxe uma nova ressignificação para nós cristãos a partir do próprio judaísmo, de onde a festa da Páscoa nasceu e surgiu. Páscoa, em hebraico, é a palavra Pessa, que quer dizer passagem. Passagem de uma velha vida, passagem para uma nova vida. Israel estava no Egito nos dias de Moisés. As 10 pragas já tinham chegado, e a última praga, a 10ª praga, que Deus havia enviado como testemunho de juízo às nações e ao próprio Egito, que oprimia a casa de Israel e os filhos de Israel. Naquele momento, na 10ª praga, Deus pediu a Moisés e pediu a todos os judeus que estavam ali, os israelitas, os hebreus, que eles levantassem um cordeiro para cada família, um cordeiro animal. E aquele cordeiro deveria ser imolado naquele dia que Deus estabeleceu, no 14º dia do mês de Nissan. E a partir daquela noite, o sangue do cordeiro seria aspergido e colocado sobre as vergas e os umbrais das portas das casas dos filhos de Israel, como também de algumas famílias egípcias que haviam se convertido ao Deus de Israel. Naquela noite, o Senhor havia afirmado que o anjo da morte haveria de passar sobre o Egito, e aquelas casas que trouxessem ali o sinal do sangue, o anjo da morte seria forçado a passar por cima. Pois bem, naquela mesma noite, pela fé, todas as famílias ali reunidas comeram da carne do cordeiro animal, comeram a sua carne assada. Não era possível deixar carne alguma, restar ou sobra, um resto ou uma sobra junto à mesa. Toda a carne deveria ser comida. Toda a carne deveria ser bem assada, provada por todos os membros daquela casa, daquele lar, daquela família. E naquela noite, o anjo da morte, de uma forma sobrenatural, com a permissão divina, passou sobre o Egito, mas aonde estava o sangue, ele foi forçado a passar por cima. Aqui está e reside o sentido etimológico da palavra Páscoa em inglês. Passover, que quer dizer a junção do verbo to pass, mais a preposição over, passar sobre, passar por cima. Por cima de quê? Por cima das casas. O anjo da morte pôde tocar as casas e os lares onde o sangue do animal, do cordeiro, não havia sido aspergido. E ali haveria uma diferença muito clara entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Deus havia estabelecido a Moisés que também convidasse os vizinhos, as famílias do lado, se a carne não fosse suficientemente comida por todos, chamasse pessoas da sua circunvizinhança. Como sinal também e evidente de que o Cordeiro de Deus não pode ser retido e ficar restringido apenas a nós cristãos, ali ao povo judeu, mas a todas as famílias da terra, que num ato de fé, num ato de humildade e quebrantamento, crendo no braço divino do Senhor, o próprio Senhor, naquele dia, após a perseguição cruel de Faraó e seus soldados, que decidiram destruir de uma vez por todas o povo hebreu. No caminho e na jornada rumo ao deserto, Israel se deparou de uma forma assustadora com o mar que estava à frente, o Mar Vermelho. Algo impossível, algo que era uma grande barreira para avançar rumo à terra prometida, a terra de Canaã, que Deus mesmo havia dito a Moisés e a Faraó que o Senhor os levaria para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel.
Mas após aquela decisão da liderança de Moisés e seu povo de seguir rumo à terra prometida, o mar era aquele grande obstáculo. Por trás do povo hebreu estava ali a fúria do exército sagaz de Faraó, com um intento muito incisivo, destruir e acabar definitivamente com o povo hebreu. O velho ditado popular diz: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Moisés se depara com um cenário trágico. De frente, o mar. Atrás, o exército inimigo. O que fazer, Senhor? Ele pergunta. E o Senhor ordena a Moisés: levanta o cajado e estende o cajado para a frente. Dá um passo de fé, Moisés. E naquela mesma noite, de uma forma sobrenatural, por conta da obediência, da fé estabelecida em Deus, através do sangue do cordeiro aspergido nas portas, da carne que fora comida, que fora digerida por eles, numa alegoria de uma carne do próprio Jesus, que é o pão da vida, que nós haveríamos de receber pela fé em nosso coração. Naquela mesma noite, nos dias de Moisés, nos dias de tamanha pressão à frente e por trás, sobrenaturalmente, uma passagem é aberta para aquele povo. E o mar é aberto de uma forma sobrenatural. E eles passam a pé enxuto. Faraó e seus cavaleiros também decidiram atravessar. E ao chegar no outro lado da terra, ali na terra de Canaã, o próprio Moisés estende o cajado e o mar é fechado. E as águas turvas, as águas violentas e fortes do Mar Vermelho chegam a destruir totalmente todo o exército de Israel, todo o exército de Faraó e seus soldados e seus cavaleiros e carros de guerra naquele momento histórico. Naquele dia ficou registrado um grande testemunho. Uma passagem foi aberta ao povo hebreu. É essa passagem que o autor da Nova Aliança, o autor de Hebreus, também nos afirma, que agora, através de Cristo, pelo seu próprio sangue, o sangue de um cordeiro sem pecado, sem mancha, sem mácula, em detrimento do juízo e da condenação que estava sobre nós, ele se torna naquela cruz o nosso homem substituto, o nosso cordeiro vicário, o nosso cordeiro de Deus, que leva o pecado do mundo, que leva o meu pecado, o seu pecado, a nossa natureza. O autor de Hebreus diz agora no capítulo 10 que eu e você podemos entrar com ousadia através de uma passagem, e esta passagem é o novo e vivo caminho que Cristo nos concedeu através da sua vida, através do seu sangue. Nós temos uma passagem de uma velha vida para uma nova vida. Desejo a você e a sua família, nesse domingo de Páscoa, 1º de abril de 2018, um feliz Pêssah. Celebremos, pois, o Cordeiro de Deus, Cristo, aquele que se tornou na cruz o Cordeiro sem mancha, sem pecado, imaculado, a fim de receber sobre ele toda a nossa condenação, levar a nossa velha natureza, a nossa vida sem sentido, sem objetivo, e nos outorgar, após a sua ressurreição, uma nova vida, uma nova passagem, um novo caminho, um novo tempo e uma nova estação. O povo de Israel celebra esta semana o Seder Pascal, a festa da Páscoa, onde as famílias judias, juntas, todos se reunirão em casa e farão a célebre refeição noturna do Seder, chamado Seder Pascal. E nesta refeição, o pai de família contará juntamente com sua esposa e seus filhos toda a história do livro de Êxodo, dos capítulos 12, 13 e 14. Cantarão os salmos, o Hallel, os salmos 115 ao 118, que são salmos que contam-nos acerca do juízo de Deus, do livramento de Deus naquele momento histórico na Páscoa. E eu convido você para nesse domingo, dia 1º de abril, estar conosco às 10h30 da manhã na Avenida Diogo Álvares, aqui no Jardim Santana, Parque São Quirino, na cidade de Campinas. 10h30 da manhã, 18h30. Espero você, aguardo você e a sua família para celebrarmos Pêssah, a Páscoa, um novo tempo, uma nova estação, um novo momento sobrenatural
Deus haverá de abrir uma passagem, um caminho sobrenatural sobre a sua vida. Feliz Pêssar!